Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Queiroz. Então vou trabalhar com vocês, já me apresentei, mas vamos lá. Então, sou bióloga, perita criminal da Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás, atualmente lotada na seção de balística forense, já fui perita de local durante um período, então agora estou nessa área específica e, na verdade, tanto como perita de local quanto na seção de balística forense, trabalho constantemente com os conceitos relacionados e os procedimentos da cadeia de custódia. Então aqui, gente, vamos focar no seguinte, a gente tem que conseguir acertar as questões. Então o objetivo agora é revisão e aprofundamento. Para acertar as questões, a gente tem que estudar com uma certa malícia. Então agora já não é mais simples leitura, certo? Então já vamos partir do princípio que você já estudou, certo? Se não estudou agora, estudou em algum momento, estudou num tempo recente, né? Vocês estão se preparando aí. E agora a gente vai revisar, aprofundar e prestar atenção no que você pode errar. Então vamos lá, certo? Conceitos, etapas, fundamentos com malícia. Então vamos lá. Seguinte, pessoal, os objetivos da nossa aula são conceituar a cadeia de custódia. Então a gente vai ver os conceitos fundamentais relacionados a esse tema. Vamos falar das etapas da cadeia de custódia e na importância da cadeia de custódia da prova pericial para a justiça. Então, importância e a aplicação da cadeia de custódia depois que você entender os conceitos e as etapas, beleza? Então, isso aqui é o fundamento do seu estudo. Você tem que saber o que é, você tem que saber procedimentos, né, as etapas, a importância para conseguir aplicar esses conceitos aqui. Então, a cadeia de custódia é o seguinte, primeira coisa, isso aqui já pode ser tema de questão, hein? A legislação brasileira ela não prevê expressamente os procedimentos de cadeia de custódia do vestígio. Então, primeira coisa, caiu uma questão lá, caiu um item e o examinador coloca que a lei tal, portaria tal, decreto tal, estabelece exatamente os procedimentos relacionados à cadeia de custódia. Errado. Então, primeira coisa, destaque isso aí. A legislação brasileira não prevê expressamente os procedimentos da cadeia de custódia. Então, não existe uma lei específica que todos os peritos criminais do Brasil devam seguir com relação à cadeia de custódia. Então, não prevê expressamente. Beleza? Primeiro ponto, presta muita atenção nisso. Mas significa que não exista legislação relacionada? Não. Então, a legislação brasileira, ela confere à perícia oficial a tutela e a conservação da cadeia de custódia. Então, a legislação salvaguarda o contraditório da prova e a ampla defesa. Então, é o seguinte, existe legislação relacionada. No entanto, a legislação brasileira não prevê expressamente os procedimentos, beleza? Primeiro ponto é esse aqui. Então, vamos lá. Onde na legislação brasileira existe relação com cadeia de custódia? Primeiro, Código de Processo Penal. Então, gente, o artigo 159 do Código de Processo Penal, importantíssimo com relação à cadeia de custódia. Então, vamos lá, parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado onde? No ambiente do órgão oficial, que manterá sempre a sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Então, gente, aqui do parágrafo 6º, o examinador já pode tirar uma série de questões. Então, vamos lá. Marca aí no seu material de estudos, artigo 159 do Código de Processo Penal, parágrafo 6º. Então, havendo o requerimento das partes, o material que serviu de base à perícia será disponibilizado onde? No ambiente do órgão oficial. Então, significa que um advogado, um assistente técnico, vou explicar para vocês quem são essas figuras aqui, a gente vai relembrar. Ele pode tirar o material que foi periciado do órgão oficial e levar para um laboratório particular, levar para a casa dele, para fotografar, para examinar? Não, de forma alguma. Então, esse material sempre será analisado no ambiente do órgão oficial
E aí, aqui no parágrafo 6º do artigo 159, quando o legislador coloca que manterá sempre sua guarda, essa aqui é a previsão legal, é a especificação de quem tem a tutela do vestígio. Então, se está dizendo aqui que o material que serviu de base à perícia, ele vai ser examinado no ambiente do órgão oficial que manterá sua guarda, pronto. Então, está na legislação que quem tem a guarda do material que serviu de prova, né, do material que foi periciado, é o órgão oficial, ok? E na presença de perito oficial, então, o assistente técnico, que é como se fosse o perito particular, né, contratado pela parte, ele vai pegar esse material e vai ficar sob a guarda dele lá no órgão oficial? Não. Ele vai ficar sob a guarda do órgão oficial. Na presença do perito oficial, esse assistente técnico, ele vai ter a possibilidade de reexaminar o material. Então, nunca se esqueça disso aqui, ó, na presença do perito oficial, certo? Sempre vai haver essa possibilidade? Não. Então, gente, vocês já sabem, malícia é nisso aqui. Salvo, vi um exceto, vi um sempre, vi um nunca, destaca, que vocês sabem que os examinadores gostam disso. Salvo se for impossível a sua conservação. Você me fala, Joyce, quando é que vai ser impossível a conservação? Então, por exemplo, existem matrizes biológicas que elas têm um prazo, né, como se fosse um prazo de validade. Então, 5, 10, 15, 20 anos... Depois desse período, já não tem mais como, por exemplo, identificar determinada substância naquela matriz biológica. É uma possibilidade. Outra possibilidade. O material ele tem uma quantidade tão ínfima, tão pequena, que aquela quantidade ela foi utilizada no primeiro exame. Então, não é possível um reexame, não é possível uma reanálise, uma nova perícia. Então, são essas as exceções. Tirando isso, o material pode ser reexaminado. Então, olha quanta informação a gente tirou do artigo 159, parágrafo 6º. Presta atenção nisso aí. E por que é importante? Porque é relativamente novo. Olha só, é de 2008. Então, em 2008 é que surgiu a possibilidade de as partes contratarem alguém, né, contratarem o assistente técnico, que é o perito particular, para fazer um novo exame. Então, cuidado com isso, está caindo bastante em prova. E, além do Código de Processo Penal, presta atenção nisso aqui, existe um POP, um Procedimento Operacional Padrão do Ministério da Justiça, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é de 2013, então presta atenção nisso aqui, que também é relativamente novo, que define e dá publicidade às ações a serem executadas, às responsabilidades, as competências e as restrições de acesso ao vestígio. Então, esse POP da perícia criminal, ele também prevê procedimentos relacionados à cadeia de custódia, certo? Outro, então, Código de Processo Penal, o POP do Ministério da Justiça e a portaria número 82, que é de 2014. Então, gente, olha só, a gente falou de legislação de 2008, a gente falou do POP, que é de 2013, e a portaria número 82, que é de 2014. Então, tudo isso relativamente recente, relacionado à cadeia de custódia. O que essa portaria número 82 traz? Então, ela é também do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e estabelece as diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia de custódia de vestígios. Então, ela é uma portaria, certo? Não é uma lei, é uma portaria, certo? Presta atenção nisso. Que estabelece diretrizes e aí sim procedimentos com relação à cadeia de custódia. Então está nascendo, né, a legislação relacionada à cadeia de custódia. Então vamos lá. Então, voltando rapidinho, só para a gente recapitular. Já por onde eu começo, o que eu estudo, onde é que eu busco legislação de cadeia de custódia? Código de Processo Penal, POP do Ministério da Justiça de 2013, tem lá no site do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a portaria número 82 de 16 de julho de 2014. Pronto. Então, isso aqui não pode faltar no seu estudo com relação à cadeia de custódia. Então, vamos rapidinho revisar e fazer algumas questões. Então, olha só. Qual o conceito de cadeia de custódia?
cadeia de custódia é o processo de documentar a história cronológica da evidência, que visa garantir o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais, registrar quem teve acesso ou realizou o manuseio dessa evidência. Então, gente, o objetivo é manter a integridade da prova. Então, rastreabilidade e manutenção da integridade. Então, isso é chave para a cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, olha só, é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, rastreabilidade, rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Aqui a gente tem vários conceitos importantes. Então, ó, vem comigo aqui, presta atenção. A cadeia de custódia, ela é um conjunto de procedimentos, certo? Então, primeira coisa que você tem que destacar, ó, conjunto de procedimentos, e aí visa documentar o quê? A história cronológica do vestígio. Então, ó, história cronológica para rastrear. Rastrear o quê? Posse e manuseio. Então, a cadeia de custódia, o nome já diz, né, gente? Então, ó, são vários elos para poder registrar o conjunto de procedimentos, registrando a história cronológica do evento, para rastrear quem está ou quem esteve, certo? Com esse vestígio. E agora, presta muita atenção. A partir do reconhecimento, então, ó, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, a cadeia de custódia se inicia com o reconhecimento daquele vestígio e vai até ele poder ser descartado, até o trânsito em julgado daquela ação relacionada. Então, é um processo longo, certo? Presta muita atenção, vocês vão ver questão sobre isso. Perguntando conceito e perguntando quando começa e quando termina. Isso aqui tem que saber, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, registrei isso aqui para vocês, marca aí no seu material. Quando é o início da cadeia de custódia? Se dá com a preservação do local e ou procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, detectou, ó, tem uma bituca de cigarro, tem uma mancha de sangue, tem uma arma de fogo. Pronto, detectou que aquilo tem relação com o evento delituoso, começou a cadeia de custódia daquele vestígio, desde o reconhecimento. Quando é que acaba? Com o esgotamento definitivo do interesse do Estado na preservação do vestígio. Então, gente, começa com o reconhecimento e só termina com o esgotamento do interesse do Estado. Termina quando o perito sai do local? Ah, se o perito saiu do local, terminou a cadeia de custódia. Não. Termina quando foi feito um exame laboratorial, foi encerrada a bituca de cigarro. Então, a gente vai coletar material para DNA. Fez o exame de DNA, terminou a cadeia de custódia? Não. Por quê? Porque esse exame ainda pode ser questionado. Então, não termina quando o perito sai do local, não termina quando o perito emite o laudo, só termina com o esgotamento do interesse do Estado na preservação daquele vestígio, certo? Então, vamos fazer uma questãozinha aqui. Presta atenção. Então, essa questão é de médico legal, né, da Polícia Civil de São Paulo de 2014. Mas olha só, conceitinho de cadeia de custódia. Entende-se por cadeia de custódia o exame médico legal realizado no criminoso durante sua transferência, o registro de todos os custos que o criminoso acarreta para o Estado, a prisão domiciliar, que é cadeia, né? O local onde fica armazenada a prova pericial antes de chegar ao seu destino final, local, ou os documentos de registro de todas as etapas pelas quais passa o material a ser periciado. E aí? Então, quem marcou a letra E acertou. Então, ó, os documentos de registro, na verdade, como eu falei para vocês, é um conjunto de procedimentos, né? Então, não são somente os documentos, mas questão de concurso, vamos, né? Entre essas alternativas aqui, a mais adequada é a letra E, certo?
Todo mundo entendeu isso aqui? Viu? Conceitinho básico. Revisando rapidinho quem é o tal docente técnico. Então, eu falei para vocês, é como se fosse um perito particular, que pode ser contratado pelas partes, né, para questionar a perícia. Então, ó, a preservação dos vestígios materiais através da cadeia de custódia passa a ser relevante, especialmente em face da possibilidade de o Ministério Público, o assente de acusação, o ofendido, o querelante ou acusado virem a indicar assistente técnico. Então, ó, parágrafo 3º, novamente o artigo 159 do Código de Processo Penal. Então, gente, nossa, Joyce, de novo você está falando do artigo 159? De novo. Então, artigo 159 do Código de Processo Penal. Agora, parágrafo 3º. A gente falou do parágrafo 6º. Lembra? Então, presta atenção no artigo 159 do Código de Processo Penal. Importantíssimo. Beleza? Então, vamos aqui. Então, ó, parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, gente, esse assistente técnico, como eu falei para vocês, ele é um perito particular. Então, ele é um outro perito, ele não é um perito criminal oficial. Ele é um profissional que tem conhecimento técnico específico, né, naquela área. Então, por exemplo, eu quero questionar um exame de DNA. Então, você vai contratar quem? Uma pessoa que tenha conhecimento sobre o exame de DNA. Pode ser um biólogo, um químico, um farmacêutico. E aí ele vai questionar. Ele pode questionar a metodologia, pode questionar a calibragem de equipamento, modo de obtenção daquela amostra. Ele pode questionar a cadeia de custódia, a preservação daquela amostra, do momento da coleta até a liberação do resultado do exame. Então, quem pode contratar, quem pode indicar um assistente técnico, né? Porque contratar teria que ser a parte. Mas, ó, o Ministério Público, o assistente de acusação, o ofendido, o querelante ou acusado podem indicar um assistente técnico. Então, vamos supor que eu sou acusada de um determinado crime e eu não estive naquele local, por exemplo, ou eu estive, mas eu não tenho relação com o dia do crime. Então, eu posso contratar um biólogo, por exemplo, que saiba fazer exame de DNA, e ele vai explicar que o meu DNA ele pode ter sido encontrado porque um mês antes eu estive naquele local e que esse material ele pode ter se conservado até aquela data. Então, o objetivo é esse, é questionar o trabalho do perito criminal oficial através de uma outra pessoa, né, por meio de outra pessoa que tenha um conhecimento técnico especializado para isso. Então, vamos lá. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Gente, malícia nesse artigo 158 aqui. Ele também é importantíssimo. Importantíssimo. Então, você não pode deixar de estudar isso aqui. Presta atenção. Então, ó, Código de Processo Penal, artigo 158. Esse artigo, ele cai muito em prova, muito. Você que está estudando muito aí, já está batido, já leu várias vezes, você não vai nem querer que caia, porque esse é fácil. Mas se cair, você vai tirar de letra. Vamos lá. Então, ó, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, que pode ser direto ou indireto, certo? Ficou em cima aqui. Direto ou indireto, certo? Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Joyce, como assim? Então, se o cara foi preso e ele falar, não, eu matei mesmo, eu dou detalhes. Eu peguei a arma de fogo, carreguei com 5 munições, encontrei o fulano que é a vítima, realmente efetuei os disparos contra ele. Mesmo assim, precisa ter perícia, os peritos criminais precisam ir até o local, fotografar, coletar esses elementos de munição, o corpo precisa ir para o IML, ser submetido à necrópsia, os projéteis precisam ser retirados, aquela arma precisa ser examinada, submetida a um confronto microbalístico? Sim. Então, a confissão do acusado, ela não supre a necessidade do exame de corpo de delito. Presta atenção nisso aqui. Então, isso aqui pode ser questão na sua prova, tá? Então, importantíssimo. Beleza.
Próximo. Então, pessoal, presta atenção aqui no artigo 159. Ó, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, esse exame vai ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Aí agora vem a grande diferença. Então, ó, presta atenção aqui. Preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Essa obrigatoriedade aqui de ser preferencialmente, cuidado. Então, ó, primeiro que não é exclusivamente, mas essa indicação de que seja na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica, é só para a falta de perito oficial. Aí serão 2 pessoas, certo? Que eles são chamados de perito ad hoc, certo? Ad hoc. Então, esses peritos ad hoc aqui serão 2 e terão que ter diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Como vocês viram, essa indicação não vale para o perito criminal oficial, só para os peritos ad hoc, certo? Então, presta atenção nisso, primeira coisa. Então, beleza? Agora, a importância da preservação e da coleta dos vestígios materiais. Então, outro ponto importantíssimo aqui no Código de Processo Penal. Então, ó, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. É poderá? Não, é deverá. Certo? Então, gente, é isso que cai em prova, é isso que te pega. Você fala, nossa, eu já li alguma coisa relacionada a isso. Mas vai ser essa palavrinha aqui que vai te pegar. Então, presta atenção. Deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, ó, vai dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, certo? Então, quem é a autoridade policial, gente? O delegado de polícia. Então, ele deve se deslocar ao local e providenciar a preservação e conservação daquele local de crime até a chegada dos peritos criminais. Beleza? Tranquilo isso aqui? Presta atenção no deverá. Isolamento do local. Então, artigo 159, vamos aqui, artigo 169 do Código de Processo Penal. Então, a gente falou do 159, a gente falou do artigo 6º e agora a gente está no 169. Para efeito de exame de local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Gente, presta atenção nisso aqui. Poderão. Sabe por que poderão? Porque os peritos, eles têm um negocinho chamado autonomia, certo? Técnica. Então, o perito é que vai julgar se ele precisa tirar foto, fazer um desenho ou um esquema ou não. Só existe uma fotografia que é obrigatória. A gente vai falar disso aqui. Então, só a fotografia do corpo da maneira como foi encontrado. Então, local de morte violenta tem a vítima, então a fotografia do corpo, da maneira como ele foi encontrado, é obrigatória. As demais não são obrigatórias. O perito poderá instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas. Quer dizer, então, que todo laudo vai ter croquis, vai ter aquele desenho, aquele esqueminha de quantos cômodos tem a casa, ou de quantas pistas tem a via. Não, porque isso faz parte da autonomia técnica do perito. Presta muita atenção nisso aqui, que também pode ser questão de prova. Aí você fala, Joyce, por que você já não trouxe todas essas questões aí que você está falando que cai? Porque, gente, esse conteúdo ele é muito específico. Então,
Então é um conteúdo específico para concurso de perito e já é um conteúdo que você só vai ter contato se você for perito. Então alguns concursos estão cobrando, alguns, mas não tem muitas questões relacionadas a isso. Então eu tô aqui confabulando com vocês o que pode cair e vou trazer as questões que já caíram sobre o tema. Então a gente está extrapolando. Então já caiu? Não, não caiu. Ainda não caiu, mas pode cair na sua prova. Então vamos lá, vamos tentar abarcar tudo. Então vamos, artigo 69, parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Então, ó, os peritos eles vão registrar se chegou no local, isso aqui alguém provavelmente esbarrou porque esse objeto não está na posição original, ele está caído, ele está tombado, isso não tem relação com a dinâmica do evento delituoso, com o fato criminoso que aconteceu ali. Então o que o perito vai fazer? Ele vai escrever isso no laudo e discutir as possíveis consequências dessa alteração. Então isso é muito importante. Então essa questão do isolamento e da preservação do local de crime na cadeia de custódia, ela é essencial e existe responsabilização penal. Então se a autoridade policial não providenciar para que o local fique isolado e preservado, ou se algum desavisado, entrar nesse local de crime, manipular a cena intencionalmente ou não, pode haver responsabilização penal. Por quê? Previsão no artigo 69 do Código de Processo Penal. Certo? Então, ó, responsabilidades e atribuições. Quem é que tem a responsabilidade com relação à cadeia de custódia? O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Portaria 82. Então, quem é? É o primeiro que tomar conhecimento. O primeiro, quem? Agente público. Presta atenção nisso. Então, significa que você está passando pela rua, viu um local de crime, viu uma mancha de sangue lá na frente, a 50 metros, fala, nossa, agora eu vou ter que isolar essa área aqui porque a primeira pessoa que tomar conhecimento ela é responsável. Não, é o primeiro agente público, certo? Então, primeiro, agente público que reconhecer o elemento como importante, ele fica responsável, ele tem a atribuição, certo? De zelar pela preservação. Então, presta muita atenção nisso, pode cair isso. Então, responsabilidades e atribuições. Com isso, a gente encerra essa primeira parte em que a gente fez conceituação de cadeia de custódia, trabalhando as questões de conceituação. Falamos de previsão legal e falamos de responsabilidades e atribuições. Então, vamos encerrar aqui. No próximo bloco a gente continua falando, do que pode cair na sua prova, o que você pode errar sobre cadeia de custódia e fazendo questões. Então, vamos encerrar por aqui e daqui a pouco a gente continua.